Shalom, shalom, shalom. Sejam todos muito bem-vindos a esta live, este encontro com o Senhor, o soberano, o eterno. Amém? Vou fazer uma oração para a gente começar a palavra de hoje, o ensino que o Pai quer trazer, o direcionamento, uma exortação, né? Sempre muito bem-vinda. O Pai exorta o filho que ama, glória a Deus por isso, para que a gente compreenda a sua vontade e comece a entender se o Senhor está feliz com cada um de nós, se o Senhor está se alegrando com cada um de nós, se o Senhor está olhando para a gente e decretando a palavra que ele diz quando Jesus Cristo ele é batizado por João lá no rio. Amém? Vou fazer uma oração primeiro, para o papai e os seus anjos preparar aí a sua casa, a sua pessoa, essa terra fértil que está aí do outro lado ouvindo. Amém? Pai querido, Pai amado, eu te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Misericordioso, Pai, meio em tantas dificuldades do nosso entendimento, da nossa pessoa, Pai, mesmo em tantas deficiências, a tua misericórdia, ela permanece de geração em geração, Pai. E por amor do teu nome, o Senhor tem misericórdia e nos concede paz e nos priva de todo mal, não nos deixa cair nas tentações. E ainda assim, Pai, mesmo nós sendo tão falhos, tão tropeços contra ti, ainda o Senhor nos perdoa. Obrigado por tudo, Pai. Pai, eu te apresento e te entrego nas tuas mãos este encontro, esta reunião, Pai querido, e todos que estão neste momento assistindo aqui, Pai, ouvindo através do que o Senhor tem para com cada um de nós. Eu entrego cada um nas tuas mãos, Pai, nesta noite. Eu entrego cada um que ainda há de assistir, que não está participando ao vivo, Pai, mas aqueles que vão assistir no seu tempo, Pai, eu também o entrego nas suas mãos, para que a tua vontade se estabeleça, Pai, que a tua glória se manifeste. Tudo para a glória do teu nome e o crescimento da tua glória em meio ao teu povo, Pai querido e Pai amado. Anjos do Senhor, em nome de Jesus Cristo, guardem cada um dos teus filhos aqui, Senhor Jesus, do teu povo, para que cada um possa receber a sua porção diretamente do trono, Pai. Em nome de Jesus, que a tua semente, Pai, seja lançada não no meio do espinheiro e não no meio das pedras, mas em terra boa, Pai, em terra fértil, terra do Senhor, para que venha gerar o bom fruto, a boa árvore plantada ao lado do ribeiro, para que a tua glória se manifeste, Pai, para que se cumpra a tua palavra no meio do teu povo. Estamos aqui, Pai, diante do Senhor, na tua presença. Anjos do Senhor, guardem a nossa casa. Anjos do Senhor, expulsa todo o mal, toda força maligna, e vai paralisando toda a força das trevas que tenta contra cada um de nós que somos o teu povo, Pai querido, Pai amado, para a glória do Senhor Jesus Cristo, o teu Filho e do Espírito Santo. Assim eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus. E eu ligo, Pai, essa oração, como diz em Mateus 18, aqui na terra e nos céus, selando, Pai, em concordância, para que a tua glória se manifeste nesta noite. Amém, amém. Graças a Deus. Shalom, shalom a todos que entraram, chegaram há pouco tempo. Hoje a palavra vai ser sobre o primeiro louvor, e o Espírito Santo falou do primeiro louvor, porque no primeiro louvor, quem acompanhou e prestou atenção, a letra diz: te adorarei, quando eu chegar aos céus te adorarei. Então, uma revelação muito forte, que talvez a palavra, a mensagem da música decrete, e talvez a música ela não falou dessa maneira, mas para que a gente venha contemplar e compreender o que realmente está dizendo a letra dessa canção, desse louvor. É um louvor muito bonito. O Senhor pediu para mim colocar primeiro esse louvor. Eu não sabia por quê, mas enquanto o louvor estava acontecendo, o Espírito Santo foi falando.
te adorarei e te adorarei, não é mesmo? A palavra de hoje é: Deus busca os verdadeiros adoradores. O Senhor quer falar sobre isso com cada um de nós nessa noite, para que a gente venha compreender aonde estamos caminhando, qual é a estrada que a gente está percorrendo. Amém? E o primeiro louvor que vem falando sobre quando chegar aos céus te adorarei, existe uma revelação muito poderosa que o Espírito Santo acabou de colocar, que talvez nem esteja na palavra do louvor, como eu falei anteriormente. Por que que ele está dizendo isso? Porque muitas das vezes a gente vai compreender o louvor, ele diz muito literal, quando chegar aos céus te adorarei. Mas não é dessa maneira. Não é assim que funciona. O Espírito de Deus é um espírito, e a gente precisa adorá-lo em espírito e em verdade, amém? Porque dessa maneira ele se agrada, ele recebe, aleluia. Mas não quando somente chegar aos céus, precisamos estar adorando ele constantemente. Lá em Lucas 4 vai ser a base da nossa palavra de hoje. Obrigado, Espírito Santo. Lucas, capítulo 4, versículo 8. Jesus respondeu: está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Aleluia. Adore o Senhor, o teu Deus, e só a ele preste culto. Você já parou para reparar e perceber como tem sido a sua jornada diária? Como está sendo a sua jornada diária? Essa adoração, ela é uma adoração permanente? Essa adoração que a gente faz todos os dias, ela é somente para o Senhor, o Deus eterno, o Pai dos Espíritos, Senhor dos Senhores? Porque na maioria das vezes, a gente tende a adorar não ao Deus soberano, mas ao Deus que manda e governa esse mundo, né? O dono desse mundo, a este reino, e não ao reino divino. Como o Senhor já tem revelado, a fé é um dom de Deus e o Senhor nos concedeu essa fé para a glória dele. Amém? E essa fé já caminha conosco porque é um dom concedido a ele. E a gente que faz a alimentação dessa fé, a gente que engrandece essa fé, por misericórdia dele. Mas assim como a chuva que cai sobre o justo e sobre o iníquo, a nossa fé, ela está morando, habitando dentro do justo e do iníquo. Amém? O Senhor só quer o nosso coração, mas um coração verdadeiro. Isso é muito profundo, inclusive. E a adoração ao Senhor, adoração em espírito e verdade, acho que é lá em João. É em João? Acho que é em João. Jesus não fala em João, quando ele se encontra com a samaritana, sobre a adoração, adorar a Deus? Acho que é João, não é? Jesus se encontra com a samaritana e diz: mulher, pois está chegando a hora. E eu digo: já chegou, onde todos adorarão ao Senhor, ao Deus. Deixa eu achar aqui. João. João, achei. João. Acho que é João. Aleluia. Obrigado, Jesus. Me ajuda, Espírito Santo, por favor, meu amado. João 4. Cadê? Louvado seja o nome do Senhor. Achei. Louvado seja Deus. Obrigado, Espírito Santo. Ó, vamos lá, João 21. Na verdade, a palavra está no versículo 24, mas vamos ler desde o 21. João 21 diz: Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próximo a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste nome, nem neste monte, nem em Jerusalém. Nem neste monte e nem em Jerusalém. Porque era muito específico. Quando a gente vê a palavra e a Bíblia e tudo mais, naquele tempo era muito específico, era um lugar determinado. Nesse lugar, somente nesse lugar você adora. Fora desse lugar, não. Por quê? Porque é nesse lugar que está morando
o Senhor. Aleluia. Este é o ambiente. Aí Jesus diz: creia em mim, mulher. Creia em mim, filho e filha. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adorarão o que não conhecem. Adoraram o que não conhecem, perdão. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Aleluia. Aí eu te pergunto, como está sendo o seu dia? Porque o Senhor já determinou, não é no monte, não é entre quatro paredes de concreto, não é. E o Senhor, ele se agrada do filho, a palavra diz, eu não lembro se é em Romanos, que o Senhor se agrada dos que andam em espírito e em verdade, e em espírito. Ele não se agrada dos que estão na carne. Aleluia. Ele somente se agrada dos filhos que andam em espírito, que andam por fé, com fé. Aleluia. Para a glória dele. E aí, novamente, a gente está realmente adorando ao Senhor diariamente? Adoração não é o momento de louvar, amém? Adoração não é o momento de louvor. Louvor é uma forma de adorar. Mas a adoração está em tudo. Obrigado, Espírito Santo. Eu não sabia nem o que o Espírito Santo ia fazer. Obrigado, Espírito Santo. Olha só. Adoração, o Espírito Santo está dizendo que é o que a gente pensa, o que a gente fala, o que a gente faz, as nossas ações, os nossos atos, as nossas atitudes. Tudo é forma de adorar ao Senhor. Obrigado, Espírito Santo. Pode, porventura, manar do seu íntimo, jorrar do seu íntimo água doce e água amarga? Da mesma fonte? Como está sendo feita essa adoração? Quem é que está bebendo essa água? Aleluia. Para quem está sendo servido essa água? Amém? Louvado seja o nome do Senhor. É poderoso isso. Quem nós estamos adorando? Porque a gente é falho. E o Senhor reconhece. Mas em meio à turbulência, ao caos, à loucura do dia a dia, das nossas trajetórias do acordar e correr e fazer e tudo mais, a gente está sempre com a cabeça cheia de coisas, não é mesmo? E às vezes, do nada, alguma coisa dá errado e sai uma palavra. Às vezes, do nada, algo acontece e a gente age de tal maneira que está jorrando uma água que não é doce, mas amarga. Às vezes, algo está acontecendo ao nosso redor e alguém, por sua fraqueza, é usado por Satanás. E Satanás, através das ações, da boca, da pessoa que está próximo, seja no trabalho, seja na escola, seja no estudo, seja em casa, seja em qualquer lugar, na casa parentela, Satanás vai lá e usa. E como que nós, os filhos do Senhor, somos filhos, amém? Como nós, os filhos do Senhor, estamos reagindo a isso? Como que está sendo a nossa manifestação da glória de Deus nessa terra? Que água estamos jorrando? A quem estamos dando de beber? Porque é muito larga a porta e é muito fácil se inclinar a este âmbito. A gente só prevalece por misericórdia. O Senhor, ele é maravilhoso. O Senhor, ele é fiel. O Senhor, ele tem me revelado algumas coisas que eu fico, assim, de boca aberta. Sobre
as coisas que aconteceram e as coisas que acontecem. Ele é grande demais, ele é poderoso demais. E por sua misericórdia, ele vai nos sustentando, enquanto nós estamos querendo este sustento. Sabe a palavra que diz que todo aquele que pede, recebe? Sabe aquela passagem onde Jesus fala que nós somos filhos, se nós pedir ao Pai, que é Deus, o soberano, ele dá do melhor? Assim é. Enquanto nós estivermos com fome pedindo, a fome é pedir, a sede é pedir. Amém? Não é pedir, eu quero um relógio, eu quero uma casa, eu quero um carro. Não é isso. Isso vem para aqueles que o Senhor está se agradando da parte do Senhor. Amém? Isso vem para aqueles que o Senhor está se agradando, que o Senhor tem um propósito para aquilo. É por isso que vem. Amém? Mas agora estamos falando de adoração. O filho que ama o pai. O filho que ama o pai adora ao pai. Em todo o tempo. A todo momento. A todo momento. Relembrando, Lucas 4:8. Está escrito: adore o Senhor, o seu Deus. Adore o Senhor, o seu Pai. Aleluia. E só Ele, preste culto. Porque muitas das vezes nós com nossas falhas, né? Nós com nossas pernas mais curtas, às vezes, a gente acaba adorando a Satanás, e quando a gente adora a Satanás, a gente está dando alimento a Satanás. O Senhor me deu uma revelação esses dias muito poderoso quanto a isso. Isso tudo envolve a fé, e essa adoração só é bem recebida pelo Pai quando é em verdade. O que significa em verdade? Em amor, por amor a Ele. Não para esperar alguma coisa de volta, não para receber alguma coisa em troca disso. Não, é por amor. O pai ele só ama o filho que o ama. Ele ama os outros, ama, mas ele se agrada, ele se compraz. Jesus, quando ele foi batizado por João, desceu o Espírito de Deus sobre Jesus em forma de pombo. Amém? Está na palavra. E ouviram dos céus uma voz que dizia: eis aqui meu filho amado, a quem me comprazo. Jesus, filho unigênito do Pai, sempre esteve junto. Mas Deus, ele quer nos ensinar uma coisa, que se eu e você somos filhos, precisamos seguir as pisaduras do nosso Senhor Jesus, porque ele veio para isso, para nos ensinar, para que deste modo o próprio soberano, ele olhe para mim e para você e diz assim: este é o meu filho, esta é a minha filha amada, amado, em quem eu me comprazo, em quem eu fico olhando e fico feliz. Por quê? Porque esse está caminhando sob a minha confiança. Estou guardando, estou protegendo, confia em mim. E sou eu quem faço. Então eu me comprazo disso. Por quê? Porque dá permissão para que eu faça o que eu quero fazer nessa terra, sobre essa terra. O povo está perdido. A palavra diz que nos últimos dias o amor de muitos se esfriarão. Não é pessoa para com pessoa, também, mas vai mais profundo que isso. É a pessoa consigo mesmo. É a pessoa para com Deus. Porque eu e você somos a casa, o templo, a morada. E se a gente não ama, esse amor se esfria, é impossível ser feita a habitação dele. Não tem como. Os verdadeiros adoradores, aquele que o Pai que se compraza, é este que o adora em espírito e em verdade, é este que anda com ele. Quais são os sacrifícios que Deus se agrada? Você sabe responder? Lá em Salmo 51 vai falar. Eu não lembro o versículo, mas vai dizer que o Senhor não se agrada de holocaustos, de queimados. Ele se agrada, ele busca e procura aquele que quer sacrificar uma adoração verdadeira, louvores verdadeiros, de coração entregue, um coração puro, um coração verdadeiro. Meus amados,
A glória do soberano se faz manifesta nessa terra somente a partir do momento que somos nele e dele. Se nós nos chamamos de filho do Altíssimo, no mínimo, no mínimo, de mim, de você, deve partir esse querer, essa sede, essa fome, para que ele faça em nós e por meio de nós, para que ele deposite dentro de cada um de nós essa adoração verdadeira e genuína. Isso é feito com amor, e tudo que é feito com amor é feito com verdade. Aleluia. Por isso que a palavra é muito completa. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Êxodo 34. O que temos lá, Espírito Santo? Obrigado, Espírito Santo. Aleluia. Shalom, shalom aos que chegaram agora. Aleluia. Êxodo 34. Amém. Êxodo 34, 14. Obrigado, Espírito Santo. Nunca adore nenhum outro Deus, porque o Senhor, cujo nome é zeloso, e de fato Deus zeloso. Às vezes a gente, nesse caos, né, nessa correria, nessa batalha diária, a gente acaba adorando a Satanás. Êxodo já diz, nunca adore outro Deus. Mas a gente dá essa falha. Ainda bem que a palavra ela corrige isso. Olha só, ainda bem que a palavra ela corrige. Não devemos adorar outro Deus. Vírgula. Porque o Senhor, cujo nome é zeloso, e de fato Deus zeloso. Ainda bem que tem essa vírgula. Porque o Senhor já conhece nossas falhas, não é mesmo? Ele sabe que a gente é falho e que a gente é tropeço e a gente tem várias déficits. Mas ele diz, nunca adore a outro Deus. Adoração a outro Deus é quando a gente age de maneira incorreta, quando a gente fala umas palavras que não deveria falar, quando a gente percebe que alguma coisa começou a acontecer aqui dentro, gerando, né? Começa a trazer aquele pensamento e a gente embarca nesse barquinho desse pensamento, esse pensamento mau, esse pensamento de ira, esse pensamento de raiva, de ranço, sabe? Isso é complicado, porque quando a gente faz isso, a gente está sendo instruído por Satanás. Satanás depositou, ele lançou uma seta, pum, pegou, essa seta setou, e você entrou nesse momento, nesse barco, e começou. E ali ele vai te instruindo, e vai te guiando. E esse guiar é muito doloroso, porque dessa maneira a gente começa a exercer a nossa fé. Por quê? Porque a gente está falando, pensando e sufocando o nosso espírito. E a nossa alma começa a inflar. O nosso espírito está pronto, mas a alma ela é falha, a alma é pecaminosa, a alma ela é perversa, a alma ela é inclinada para o mal, a alma ela é caída. E essa não tem valor para Deus, o nosso Pai. Isso é poderoso, porque o dom é um presente, é um dom dele, né? A fé, perdão, é um dom do Senhor, é um presente, porém a gente executa ela da maneira, na maioria das vezes, incorreta. E o Senhor mostrou que quando isso acontece, eu e você estamos sendo alimento de Satanás, ou eu e você estamos movendo o reino do soberano, o reino dos céus, o reino de Deus, o reino onde estão os anjos do Senhor, onde o Senhor confiou cada um a sua presença, o seu afazer para com cada um de nós. E quando a gente se move e executa, alimenta a nossa fé de tal maneira, a gente está ou alimentando o reino do mal, nós estamos sendo alimento de Satanás, dos demônios, de toda a sua corja maligna, dos tronos, das potestades e principados, estamos alimentando eles. Olha que poderoso isso, porque o reino de Deus, o Pai, ele não me falou que a gente alimenta,
Ele falou que isso agrada tanto que movemos o reino para nosso favor. Aleluia. Aí, aí vem Satanás e ele quer fazer o quê comigo e contigo? O que ele quer fazer com as coisas de Deus? Roubar, destruir, matar. Esse é o propósito dele. Ele está aí para isso, não é mesmo? E nós alimentamos este reino. Isso é muito forte. Quem você está adorando? Como está isso? Porque a palavra diz o seguinte: faça tudo o que você fizer, toda a obra das tuas mãos. Não importa quem seja, para quem seja, que situação, qual cenário, mas faça como se estivesse sendo feito para Deus, o teu Senhor, o soberano, o Pai dos Espíritos. Tudo. Aí, desta forma, tudo se moverá a nosso favor. Às vezes a gente pode estar num cenário péssimo, mas enquanto a gente estiver adorando ao Senhor, em espírito e em verdade, como diz lá em João, né? Como diz em João 24, acho que é, em espírito e em verdade, desta maneira, desta forma, a gente está agradando, porque quem está fazendo é Ele. E todo cântico que vem, que coloca, é Ele. Lembre-se disso. Eu não sei se já aconteceu contigo, você já acordou de manhã? Ao acordar, a primeira coisa que você faz é dar um bom dia, Pai, bom dia, Senhor Jesus, bom dia, Espírito Santo, meu amado e fiel, como vós estão? Vós estão bem? Eu falo dessa forma. E aí ali eu começo a conversar e tal, né, e faço aquela minha oração, é um bate-papo, é uma conversa, né, e entregando para ele, e assim que eu termino, a primeira coisa que ele faz, sabe o que é? Colocar um louvor no meu coração. Às vezes coloca até dois. E aí aquilo fica aqui, sabe? Eu fico, ao invés da minha mente ficar pensando, que tem que fazer isso, que tem que fazer aquilo, e que tem que aquilo outro, e daqui a pouco alguma coisa sai do meu controle, tomamos cuidado com isso. Porque quando a gente fica focando no que temos que fazer e como fazer, a gente quer estar no controle, a gente está emanando uma energia de governante. Estamos eu e você sendo o governante da nossa vida, das nossas coisas. Estamos governando a nossa mão. E aí o governador verdadeiro, soberano, que ele quer governar os nossos passos, governar não é estar sobre você, é aquele que possibilita que você tenha acesso às boas coisas e te livre das más coisas. Tem governante aí no teu estado? Tem governo? O governo é responsável pelo quê? Conceder boas coisas ao povo que mora naquele local, não é mesmo? E às vezes a gente quer ser o governante. E quando a gente começa a se movimentar dessa maneira, ouça isso, e é poderoso. Quando a gente começa a se movimentar dessa forma, pode ter certeza que em dado momento vai fugir do controle. E quando foge do controle, a gente já perdeu o acesso, a gente já começou a alimentar novamente esse reino maligno. Já começamos a alimentar os tronos, começamos a alimentar principados e potestades, começamos a alimentar. É como se eu e você chegasse ao lado deles e abraçasse eles e desse alimento na boca deles. E eles querem matar nós, eles querem roubar o que é de Deus, eles querem destruir a nossa vida. Porque nós somos de Deus, não somos? O Senhor fez sua imagem e semelhança. Aleluia. O Senhor nos mostrou a direção. O Senhor quer estar no, digamos, na governância da nossa vida, da nossa jornada. Ele quer governar a minha mente e a tua. A palavra diz: nascidos em Cristo tenham a mente de Cristo. Você nasceu em Cristo, meu irmão, minha irmã, tenha a mente de Cristo. Quem é que está aqui trabalhando na sua mente? Quem é que está bebendo? Estamos dando a beber a quem? Aquela água, a doce ou amarga.
E o Senhor, ele decreta: eu se agrado daqueles que me adoram em espírito e verdade. Jesus disse: o Pai está em procura. Ele procura, ele está buscando estes. E adivinha, deixa eu falar, ele não parou de buscar, ele ainda continua buscando. Porque até aqueles que ele ungiu, ele escolheu, ele separou, não estão adorando de verdade. O adoram em um momento e depois não mais. Chega um tempo onde, infelizmente, que o Senhor tenha misericórdia e possa fazer justiça contra esses ladrões, esses roubadores das coisas de Deus, dos tesouros de Deus, porque eu e você somos tesouro do Senhor. Aleluia. Este ladrão, que o Senhor vem fazer justiça, porque chega em determinados momentos que estes param de adorar ao Senhor. E estes perdem a presença do Senhor. E nós precisamos estar constantemente com fome e sede dele, buscando a ele um coração puro, um coração transparente, um coração contrito, quebrantado, onde inclinamos para ele e deixamos na sua força, conforme a sua vontade, conforme o seu querer, que ele governe. Dessa forma é ele que governa, não a gente. Dessa forma nós, as nossas ações, aí a gente começa a fazer a adoração que agrada, em espírito e verdade. Neste momento, ele se compraz, cada um de nós, a nos ver, a ver os nossos movimentos. E esse se comprar, sabe o que é? É estar disponível para fazer a sua vontade, não a nossa, a dele. Porque o Senhor só tem uma forma de manifestar a glória dele, através da minha vida e da sua vida. Mas a glória dele só pode ser manifesta através da minha vida e da sua vida quando nós somos dele. E para que isso aconteça, precisamos estar santos, ser santos. O Senhor sabe as nossas falhas, as nossas fraquezas. O tropeçar é do homem, não é mesmo? O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. E glória a Deus por essa palavra, porque difícil é nos mantermos permanentemente de pé. É difícil, porque a gente ainda está habitando num mundo onde a porta é larga, né? A porta é larga. E fácil é a inclinação para isso, para este mal. Então, o Senhor reconhece isso. Mas, enquanto nós estivermos inclinados inteiramente, um coração inclinado para Ele, Ele começa a fazer, e poucos são as nossas quedas. Poucos são os nossos tropeços. Deste modo, Ele pode fazer, a glória dele se manifesta através do meu ser e do seu ser, da sua vida. Aí o Senhor se compraz. Aí, às vezes, a gente fica pensando, né, poxa, será que ele está gostando mesmo? Será que ele se agrada do que eu estou fazendo? Aí vem a resposta. Essa é a resposta daquela tua pergunta. Você já fez essa pergunta, não fez? Poxa, será que o Senhor está gostando do que eu estou fazendo? Será que eu estou agradando ao Senhor Jesus? A resposta é essa. Qual é o seu comportamento? Quem você está adorando? Quem você está adorando? Olha o que falou em Êxodo. Não agrade nenhum outro Deus. Não pode. Não faça isso. Somente a Deus. Mas ainda bem, né, que ele é zeloso. O Deus zeloso. Aleluia. Louvado seja. Glória a Deus por isso. Que aí, dessa forma, a gente não fica se colocando culpa. Esse é o objetivo, não nos culpar. Porque ele reconhece cada um de nós, onde é a nossa fraqueza, nosso ponto fraco, nosso calo, como diz o outro. E vai ter momentos que ele vai dar uma apertada nesse calo, ele vai apertar esse calo, para ver se a gente vai espanar ou não. Você conhece a história de Pedro? Pedro, onde Jesus disse, e a partir de agora o seu nome é Pedro, se chamará Pedro. No hebraico era um outro nome que significa pedra, ou Pedro, né? Ficou Pedro, sobre esta pedra.
Eu edificarei a minha igreja. Aleluia. Quando eles pegaram Jesus e levaram Jesus para o Sinédrio, o que Pedro fez? Você lembra? Pedro, aquele que disse, tu és Cristo, o Filho de Deus Altíssimo. O mesmo. Nós somos falhos. E eu reconheço essa falha. Agora deixa eu te entregar uma chave poderosa. Você é falho. Reconheça a sua falha. Reconheça esse buraco, esse calo. Porque quando nós reconhecemos a nossa falha, nós conseguimos entregar isso para o Senhor, para que Ele nos fortaleça ali. Porque, como diz a palavra, eita glória, neste momento, a palavra que diz que na minha fraqueza Ele se faz forte, nesse momento, isto se concretiza, isso se manifesta, isso é carimbado, isso se faz vívido. Aleluia. Quando nós reconhecemos aquilo que nos leva à queda e a gente entrega a ele, clama pela força dele, ali ele se faz forte, porque ali a gente deu espaço e liberdade para ele ser forte, por mim e por você, porque nós somos fracos. Ali mesmo, então, nem se fala, não é mesmo? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Romanos, Espírito Santo. Vamos lá em Romanos, então. Romanos. Aleluia. Vamos folhear a Bíblia, vamos folhear a Bíblia. Eita, glória. Romanos 12. Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Forte, né? Glória a Jesus. Glória a Deus. Adoração ao Senhor. Precisamos, meus irmãos, pedir ao Senhor discernimento de espírito. Sabe por quê? Porque o que eu mais vejo, tá? É o que eu mais vejo. Não julgo ninguém. A justiça é do Senhor e está na sua mão. Mas eu vejo muitos, agindo como fariseus, agindo como os escribas. Aquela adoração, adorando a Deus, sabe, da boca para fora, só da boca para fora, mas o coração cheio da iniquidade, cheio da maledicência. A adoração que o Senhor busca é aquela, só aquela, por amor. Isso é coração, amor, por amor, com amor. E aí talvez você já tenha experienciado isso que eu mesmo experienciei. Talvez você já tenha experienciado isso. De diversos momentos, final do dia, eu voltando para casa e quando eu menos percebo, eu estou salmodiando ao Senhor. Eu estou cantando um novo hino que eu nunca ouvi na minha vida. Do nada, vem e vai, e começa, sabe? E vai, não para. Nessa linguagem humana ainda. Não é nem em línguas. Porque em línguas parece ser mais simples. Sabe?
Ou seja, isto é um reflexozinho, como é que eu vou dizer? É uma fração, é a pontinha do iceberg, como diz o ditado popular, de um coração que está se inclinando e inclinado, que começou a ser feita aquela vontade do Senhor, começou a viver o que acabei de ler aqui em Romanos 12, versículo 2, aleluia. Aí começamos a viver isso, sabe? A boa e perfeita, agradável vontade de Deus. Porque esses momentos, o Senhor, com o nosso espírito está pronto, estamos muito ligados a Ele, por conta que é o espírito que faz essa ligação, certo? Amém? Quando a gente está muito ligado a Ele, dessa maneira, assim, na vertical, ele começa a falar no nosso espírito, o nosso espírito passa a informação para a nossa alma, e a nossa alma libera nesse primeiro céu, fazendo com que o segundo céu ouça isto, esta voz, esta adoração ao soberano, faça tremer este segundo céu e faz mover os céus do Senhor, onde estão os anjos, designados pelo Senhor, a meu favor e ao seu favor. Aí o anjo vem com a provisão do Senhor, aleluia. O anjo vem com a direção do Senhor, diretamente para você. Se você estiver conectado com ele, sim. Talvez você ainda não esteja, não consiga ler isso. Vem para com um filho dele, para que esse filho fale para você, que não é o filho, aí é o Senhor falando. Olha só, Jesus ele falava para todo o povo, para toda aquela multidão, palavras de autoridade. Ele era carne, como eu e você, mas ele falava 100% o reino dos céus. Ele falava muito do reino de Deus. Falava do inferno, dos demônios, mas ele falava muito do reino. Ele vinha para trazer as boas novas do reino. Ele veio para quê? Para que o reino do Senhor se manifestasse, para que todo o povo da época conhecesse o que é reino dos céus. Por que o reino dos céus se manifestar? O reino dos céus se manifestou porque demônios foram expulsos das pessoas. Por quê? Porque o reino dos céus, o reino de Deus, demônio não habita. Foram expulsos. Amém? O reino se manifestou aqui, sobre a terra, onde nós estamos respirando, porque o reino veio. Então os demônios foram expulsos. Eles são expulsos. Reino dos céus manifesto. Aleluia. E aí, deste modo, o Senhor, ele pode nos chamar de filhos, de verdade. Às vezes eu e você estamos dizendo e decretando que somos filhos, mas nós não estamos nos comportando como filho. A gente está adorando Satanás, alimentando toda aquela corja maligna. Que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós. Que o Espírito Santo nos dê sabedoria, nos dê discernimento de espíritos, para que a gente possa compreender. Porque quando a gente tem o discernimento de espírito, a gente sabe quando é e quando não é. E mesmo assim, ainda assim, a nossa alma ainda dá uma gritada e quer falar alguma coisa. Ou seja, o discernimento de espírito vai nos informar, vai nos revelar quando alguém ao nosso redor está sendo manipulado e manipulando a situação, para que eu e você venhamos a ser e dar alimento a toda essa corja maligna, ser alimento deles. E deixa eu te falar, eles já perderam. Se o Senhor já decretou que eles perderam, por que eles ainda estão? Se eles perderam, eles foram lançados fora, eles são mais baixo que o próprio lixo, que o próprio lixão. Como que eles têm força e ainda continuam se movendo? Se alimentando. De quem? Infelizmente, de nós mesmos.
Mas quando a gente está adorando ao Senhor, executando a fé, que é um dom, é um presente dele, concedido a todos nós, da maneira correta, não tem alimentos para Satanás, não tem força maligna, não tem a vírgula e o ponto final chega. Aleluia! E aí o reino do soberano se move ao meu favor e ao seu favor. O mal não toca, o mal se afasta, o mal cai por terra. Mas se eles não ganham alimento para ter força e atacar a gente, eles não podem fazer nada porque eles estão se rastejando, não tem força. Mas quando o povo do Senhor compreender isso, o Senhor Jesus já veio e já levou o povo. O Senhor Jesus já levou o povo. O Espírito Santo está falando, a partir do momento que o povo compreender isso, quando o povo compreender, esse povo compreender, ele já veio e já levou os seus. Isso é forte, isso dói, inclusive. Irmãos, o Senhor está buscando os verdadeiros adoradores. A gente está enfrentando um tempo onde não há mais tempo. E esse tempo que a gente está enfrentando, a gente precisa bater a porta. A gente precisa buscar. Porque todo aquele que busca, a palavra diz, encontra. Todo aquele que bate, a porta abre. Aleluia. E se a porta do reino abre para aquele filho, aquele que está batendo, procurando e buscando nele, este estará, vai se fartar de todas as coisas boas que o Senhor tem para com cada um dos seus. Aleluia. Este não estará perdido, este andará por direção, este estará cheio, este terá um coração entregue, este não tentará ser governante do seu próprio ser, para estar no controle das suas coisas. Aleluia. Muito bom é sonhar. A palavra diz, não é mesmo? Mas isso é muito forte. Obrigado, Espírito Santo. A palavra diz que, em Provérbios, consagre ao Senhor todos os seus planos. O Espírito Santo está me dando uma direção aqui, eu não estou entendendo por que, Espírito Santo. Mas vamos lá. Ele diz, consagre ao Senhor todos os seus planos e eles serão bem-sucedidos. Obrigado, Espírito Santo. Agora as pessoas não compreendem uma coisa. Eu não sei por que ele está falando, tá? E ele está dando essa direção, mas vamos lá. Às vezes, nós fizemos planos e a gente vai lá e consagra ao Senhor, ou entrega nas mãos do Senhor, não é mesmo? E não dá certo. Sabe por quê? Porque não é plano dele. Sabe qual que é o plano que funciona, que dá certo? Consagra e dá certo? Aquele plano que ele colocou no coração. Sabe o sonho? O Senhor deu um sonho no meu coração de fazer isto. Aí a gente entrega isso, consagrar é entregar, é teu, Senhor, sabe? É dele. Se é dele, é ele que faz. É dele. Este funciona. Eu não sei por que o Espírito Santo me deu essa direção agora. Talvez você que está aí ouvindo tem feito essas coisas. Fez os planos e consagrou o Senhor, e aí às vezes está tentando fazer dar certo e não dá certo, não vai. E não vai. Por quê? Porque não é um plano que o Senhor, da vontade do Senhor. Ou seja, estou andando na minha governância. Este não está adorando ao Senhor verdadeiramente. Eita, Jesus, agora entendi. O verdadeiro adorador é aquele que anda com o Senhor e confia no Senhor. Anda com o Senhor e confia no Senhor. Pega essa chave. Anda com o Senhor e confia no Senhor. Verdadeiro adorador anda com o Senhor, confia no Senhor. Anda com o Senhor é
conversa com o Senhor o tempo todo. Comunhão. Comunhão. Confia no Senhor é pós-comunhão, porque tem comunhão com o Senhor, então conheço o Senhor, se eu conheço o Senhor, eu confio no Senhor. E quando eu confio no Senhor, não é eu, não é comigo, não é na minha força. É Ele que me acorda, é Ele que me põe de pé, é Ele que coloca no meu coração o que precisa ser feito. E se eu coloquei uma ideologia, uma ideia de como vai ser aquele dia, e não foi, eu também estou descansado. Por quê? Porque não estou confiante que Ele quis assim, e é para ser assim. Porque tem coisas ainda que precisam ser moldadas dentro do meu ser. Eu ainda sou aquele vaso que está na sua mão sendo trabalhado. Estou sendo moldado. E, na maioria das vezes, demora esse vaso chegar ao seu ponto de este está pronto. Vamos encher de azeite agora. Eita glória! Tem pessoas que levam a vida toda e permanecem na mão do oleiro. Olha o que o Senhor está dizendo. Sejamos eu e você, meu irmão, minha irmã. Sejamos eu e você. Um vaso na mão do oleiro, mas o vaso que quer estar pronto, rápido. Isso só acontece quando estamos adorando Ele continuamente, não adorando outro Deus, movendo o reino dos céus, confiando nele, caminhando com Ele, confiando nele. Sabe, acordei, Senhor, agora abri os olhos. E agora, levantamos? E agora, vamos lá, o que eu faço? Como que vai ser hoje? Quanto que dá para fazer? Atravesso a rua agora, será? Sai correndo? Não, vou mais calmo. Deixa eu te falar uma coisa, testemunho. Esses tempos atrás, eu saí de casa um pouco atrasado e eu saí com muita pressa, mas muita pressa. E eu saí bem rápido e tal, meu Deus, está atrasado e tem muita coisa e a galera já está esperando. E chegou um momento, eu atravessei uma avenida na faixa, tem sinaleira, né? Eu atravessei aquela avenida e o sinal estava, tipo, abrindo, tipo, estava piscando para o pedestre, sabe quando começa a piscar e fecha no vermelho? Ou seja, isso começa a acontecer, já está abrindo verde lá para os carros virem. E eu atravessei bem rapidão, e o outro já estava piscando também, eu já atravessei correndo assim, para os carros já começar a passar, né? Para ninguém buzinar, né? Para não ouvir uma buzinada. E aí, beleza, quando eu cheguei na outra quadra, sinaleira de novo. Quando eu cheguei na quadra que eu fui atravessar, pau, fechou o vermelho. Eu tinha dado 2 passos dentro do asfalto, da rua, onde passam os carros, e voltei para trás, e os 2 passos, voltei para a calçada. Nesse momento, o Espírito Santo gritou dentro de mim, para que tanta pressa? Para que tanta pressa? Calma, não é você? Por que você está com pressa? Assim. Aí eu dei aquela respirada, né? Me desculpa. Me desculpa. Sabe? O que o Senhor quer falar com cada um de nós nesta noite, meu amado irmão e amada irmã? Pastores, missionários, apóstolos, profetas aqui presentes, evangelistas, bispo, não sei, presbíteros, tem alguém, não sei, levitas aí, né? Diaconisa, obreiro, eu não sei quem são vocês. Mas o que o Senhor quer falar comigo e contigo esta noite, comigo e contigo nessa noite, é que nós, eu e você, precisamos compreender a boa e perfeita vontade do Senhor. E só compreendamos essa boa e perfeita vontade do Senhor quando estamos adorando Ele. E aquela adoração que Ele procura, que Ele está buscando, porque ele procurava, ele buscava lá, quando Jesus falou com aquela mulher samaritana, lá ele já procurava. Deixa eu te falar uma coisa, ele continua procurando hoje, muito mais do que lá, naquele tempo, muito mais.
O verdadeiro adorador, a verdadeira adoradora. Sabe? Não é só louvar, não. Louvar é uma forma de adorar, mas a adoração, ela vai na minha comunhão com Ele, ela é como eu estou agindo, as minhas reações às situações e os cenários, as minhas atitudes, as minhas ações, meu comportamento. Ele nos fez a sua imagem e semelhança. O verdadeiro adorador é aquele que anda conforme a sua imagem e a sua semelhança. O verdadeiro adorador é aquele que jorra água doce do seu interior. Somente doce. Infelizmente, vejo, e às vezes até acontece com a gente mesmo, de jorrar água amarga. Deixa eu te falar uma coisa, ultimamente, aconteceu uma situação, começou, o Espírito Santo começou a me alertar, olha só, o Espírito Santo começou a me alertar sobre isso. Aconteceu uma situação, uma quarta-feira aí, né, ficamos até umas horas da madrugada, e foi tenso, para mim foi muito doloroso, porque eu estava caminhando dessa maneira, sabe, com muita fé sabe, tendo muita intimidade, isso, é tudo muito gostoso, tudo muito bom, o Senhor me ensinando de uma maneira tremenda, me dando revelação tremenda, né, que eu não posso compartilhar e não compartilhei com ninguém, então, sabe, e isso cada vez mais ai, que lindo, sabe, maravilhoso, maravilhoso, e andando literalmente dessa maneira, e aí aconteceu isso, e quando aconteceu isso, eu comecei a gritar, eu não falei da boca para fora, que a palavra diz, né, irai, mas não pecai. Talvez eu falei algumas palavrinhas, tá? Não vou dizer que não lembro certo. Mas aqui dentro virou um caos. Eu falava diretamente para ele, ó Senhor, e pá, blasfemava ele. Numa quinta-feira, o dia todo assim. Porque eu estava ruim, eu senti, depois daquela situação, eu senti que eu estava quebrado, sabe? Quebrado, tipo a alma fora do corpo, o espírito fora do corpo, corpo jogado para um lado, alma para o outro, espírito para outro. Tudo desestabilizado. E aí, nesse dia para amanhecer para sexta-feira, o Espírito Santo me acordou de madrugada para me alertar. Filho, bem assim, ele falou, filho, não é assim. Pode, porventura pode. Ele falou bem assim, porventura pode jorrar água doce e amarga do mesmo chafariz? E aí eu digo, não, não pode. E ele me alertou aquele dia de madrugada, aquela madrugada, ele me alertou no dia seguinte, que amanheceu, né? De manhã, ele me alertou perto do meio-dia, ele me alertou à tarde, e ele ficou me alertando por uns 3, 4 dias seguidos, me alertando. E o que eu aprendo com isso? Que às vezes nem tudo acontece como nós queremos. Às vezes a gente está tão inclinado para algo que do nada acontece algo inesperado. Pela vontade do Senhor, inclusive. Por sua vontade. Para provar eu e você. Eu não achei que ia ser tão rápido a minha prova, como Jó foi provado. E foi basicamente dessa maneira. Sabe? Porém, Jó teve 2 pessoas que inclinaram ele para começar a transgredir contra a face do Senhor. E eu não. Eu não enviou ninguém. Eu fui por conta própria. Glória a Deus. Ele é zeloso. Glória a Deus, ele é misericordioso e eu agradeço todo dia por isso. E deixa eu te falar uma coisa. A partir do momento que isso aconteceu na madrugada de quarta para quinta, começou na quarta e terminou na madrugada de quinta, tá? A pastora sabe, né, que a pastora está ciente. A irmã Marlene está presente, também sabe. Isso aconteceu nesse dia. Na quinta-feira,
eu estava tão quebrado, tão arrebentado, que eu comecei a fazer como Jó, sabe? Depois que foi incentivado por seus amigos. Eu, sem os amigos, me incentivar, eu fui sozinho. Quinta-feira, na sexta-feira até o meio-dia. Eu fiquei meio assim ainda. Chegou ao meio-dia, antes de eu sair de casa. O Espírito Santo disse: tu tá esquecendo de alguma coisa, tu sabe, né? Vai parar com essa criancice? Deu. Eu vou te falar, depois eu te falo por que que isso aconteceu. Mas deu, não deu? Como é que tu vai continuar assim? Lembra do que eu te falei essa madrugada? Assim. Aí eu no banheiro falei bem alto: tá bom, Senhor Jesus, me desculpa. A Jamila chegou a dar risada aqui. Nessa hora, eita, Glória, trabalhando no vaso. Bem assim ela falou. Aí, olha só, ele me alertou isso, me alertou a tarde toda sobre isso, ele me alertou depois novamente. Ou seja, para mim foi um aprendizado muito profundo. A gente precisa compreender certas coisas. Aquele que o adora em espírito e em verdade, quando acontecem essas situações, permanecemos adorando ele em espírito e verdade, assim como Jó fez antes dos amigos virem inclinar ele. Tá vendo? Até eu tropecei, e tropecei feio. E você, talvez, deve ter acontecido, talvez aconteceu hoje. Se não aconteceu, deixa eu te falar, vai acontecer. Uma coisa é certa, o Senhor vai provar. E ele prova no seu nível espiritual, tá? Quanto maior o seu nível espiritual, maior é a prova. Aleluia. Aleluia. Amém? Compreenda isso. Se não aconteceu ainda, vai acontecer. Porque ele prova os seus. E outra coisa, ele só começa a provar mesmo, quando ele conseguiu ter acesso àquela sua queda. Sabe aquela pedra tropeço que tem, todo mundo tem? Tipo, Paulo dizia que ele tinha um espírito, um espinho. Ele tinha o espírito de Deus, tá? Mas esse momento, ele tinha um espinho na carne. Ele fala que ele tinha esse espinho. E esse espinho incomodava ele. E deixa eu te falar uma coisa, o Senhor, ele vai te provar em tal modo que ele trabalha esse espinho para depois te provar numa situação um pouco mais árdua. Quando ele começa, quando a gente compreende que tem esse espinho, por sua misericórdia, ele revela. E a gente tem essa compreensão, opa, eu reconheço que tem esse espinho na minha vida. Então, essa é a minha pedra de tropeço. E quando a gente reconhece e entrega para ele, ele trabalha. Amém? Essa chave é tua. Reconheça, entregue, ele molda e muda. Ele afasta. Ele tira esse buraco. Ele completa. Encerrou. Depois vem as provas para provar o quanto nós somos fiéis a ele. E eu falhei. Aí agora obrigado, Espírito Santo, eu vou compartilhar isso porque o Espírito Santo está pedindo para falar para você. Porque vai acontecer com você. Se já aconteceu, deixa eu te falar, vai acontecer outra vez. Talvez algo diferente, mas vai. Se você foi reprovado, vai acontecer de maneira diferente, mas é a mesma prova. E o Senhor permitiu, e Ele está falando agora para mim compartilhar com você. Toma cuidado, porque pode acontecer como aconteceu comigo. Qual é o cuidado que Ele está pedindo para a gente tomar? Culpa. Eu fiquei me culpando por uns 10 dias. Eu me culpava pela minha ação, pela minha atitude. E deixa eu te falar uma coisa, enquanto eu estava me culpando, eu acho que levou mais de 10 dias, enquanto eu estava me culpando, eu não conseguia mais ter contato com ele. Eu não conseguia. De jeito nenhum. Cuidado. Cuidado.
Ele vai te provar, sim. E se nessa prova você reprovar, ele, saiba de uma coisa, ele vai lhe mostrar isso. Mas toma cuidado, porque ele me mostrou. E quando ele me mostrou, isso foi na madrugada de um dia depois, naquela madrugada ele mostrou, no outro dia ele começou a falar, me lembrando, e eu me arrependi, e eu, nesse arrependimento, eu me culpei. E enquanto eu estava me culpando, eu não conseguia contatar ele. Eu não conseguia ter clareza. Para mim era tudo muito confuso. Ele falava, mas era confuso, eu não conseguia, sabe? Essa conexão, essa via de mão dupla que é rápido, esse acesso que vem, desce rápido sabe? Como se abrisse agora a Bíblia, eu sei ler e ler aqui normal, sem complicação. Cuidado, porque quando ele, por misericórdia, eu e você temos o Espírito Santo exorta isso e ele nos revela onde a gente tropeçou para que a gente cresça. Amém? Só que a gente precisa tomar cuidado, porque quando ele revela, é para gerar o arrependimento. E ele gera esse arrependimento dentro de nós, dentro de cada um de nós. Só que a gente precisa cuidar para que a gente não se culpe nisso, porque quando a gente gera essa culpa e anda nessa culpa, a gente abre um abismo e esse abismo ele vai crescendo, cresce muito e faz a gente perder esse contato. Eu, por muitos dias, eu não conseguia de jeito nenhum entrar no ato do Pai, de jeito nenhum. Não conseguia nem ter contato com Jesus. Às vezes eu conseguia um contatinho com o Espírito Santo, mas era muito vago e muito confuso. Sabe? Então precisamos cuidar com isso. Eu nem sei por que o Espírito Santo trouxe para isso. Mas obrigado, Espírito Santo, não sei por quê, mas eu creio que é para um bem muito maior para com todos nós, com todo o teu povo. Aleluia. Louvado seja Jesus. Está escrito, Jesus disse, Jesus falou, está escrito. Adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Culto não é quando você está lá dentro de 4 paredes de concreto e tijolo adorando. Isso não é só ali culto. Jesus disse para a samaritana, não é no monte nem em Jerusalém. Não é só nesse lugar que prestarão culto. O culto se presta enquanto estamos dormindo, inclusive quando a gente está dormindo, tá? Vai ter nível espiritual que o Senhor vai... Pega aí, Jesus, pega eles, tá? Enquanto você estiver dormindo e acordado. Cultuar o Senhor todo o tempo todo. Dai glória ao Senhor. A porta fechou, glória a Deus. A porta abriu, glória a Deus. Parou de cair a chuva, glória a Deus. Tá chovendo, glória a Deus. Ventou, glória a Deus. Parou o vento, glória a Deus. Adorai ao Senhor em espírito e em verdade, com todo o seu coração. Entregue ao Senhor. Jamais andais como fariseus. Jamais andais como os escribas, que adoravam o Senhor, coisa mais linda, da boca para fora. Mas o coração era cheio de perversidade. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Até aqui a palavra de hoje. Glória a Deus. Pai amado, Pai querido, que cada um possa ter recebido a sua porção. Pai, que cada um possa ter recebido a sua chave do Senhor, dentro do seu entendimento, com a sua compreensão divina, Pai. E que isto venha trazer uma clareza, mas muito mais profundo que isso, Pai, para com os próximos dias que estão por vir. Os tempos que estamos vivendo e os tempos que ainda estão por vir, onde tudo já está estabelecido. E que cada um de nós, Pai, possamos se inclinar para o Senhor, se arrepender de nossos atos e ações, não gerando culpa, mas simplesmente arrependimento, entregando nas tuas mãos para que o Senhor faça por nós. E toda falha, Pai, todo tropeço, todo espinho que cada um de nós temos, Pai, em nome de Jesus, que venhamos reconhecer para entregar nas tuas mãos, e deste modo
se cumprir o que diz a tua palavra, que em nossa fraqueza tu se faz forte. Em nome de Jesus, Pai, que cada um de nós venhamos ser uma terra fértil do Senhor para gerar o bom fruto, Pai, que é gerado pela boa árvore plantada ao lado do ribeiro, e tu, Senhor Jesus, é o ribeiro. Deste modo se cumpra a tua vontade e o teu querer por meio de cada um de nós, porque tudo é para tua glória, Pai. Tudo é em teu nome, Pai. Tudo é para o teu poderio, para que tudo se manifeste, Pai. Teu é o louvor, tu é a glória, tu é a adoração, porque tu és digno, tu és santo, tu és merecedor, Pai. Não somos nada sem o Senhor. Sem o Senhor, Pai, somos apenas terra seca. Somos apenas sequidão. Somos nada. Nem água gera, Pai. Mas o Senhor nos vê de tal modo, uma terra tão fértil, que rega, Pai, que rega tudo e todos ao nosso redor. E que toda essa água jorrando, Pai, dessa terra, desse solo, Pai, venha jorrar a tua água, água doce. Venha matar sedes, Pai, a sede de todo o teu povo. Porque não somos nós, é o Senhor por meio de nós. É o Senhor manifesto por meio de nós. É a tua glória manifesta por meio de nós. É o teu poder manifesto por meio de nós. É o teu reino sendo manifesto. É o teu reino exposto sobre essa terra, onde a tua terra contempla a tua glória e o teu reino, Pai, por meio de cada um de nós. Assim eu te agradeço. E eu agradeço a todos os anjos que estiveram guardando cada um de nós e guardando a casa de cada um de nós para que pudéssemos receber a tua porção de forma compreensível. Assim eu te agradeço, Pai querido, Pai amado. Aleluia, aleluia. Amém, irmãos? Glória a Deus. Amém. Amém, amém, amém.